Paulo Pedroso, ainda neste inquérito, e porque isto no fundo está tudo ligado, relaciona-se a questão laboral com a imigração e as respostas dos jovens inquiridos mostram que 55% ponderam vir a trabalhar fora do país, portanto mais de metade, e mais de 80% dos que têm a tentação de sair para Portugal é porque querem ter mais dinheiro disponível. E numa altura em que tanto se discute o IRS jovem, no âmbito do orçamento, quer dar-nos exemplos ou falar-nos de políticas públicas que podem ser implementadas para assegurar que os jovens tenham acesso a empregos dignos e bem remunerados em Portugal? Boa tarde, antes de mais, e muito obrigado ao público e à Inatel por este convite para estar aqui convosco. Eu acho que nós temos que olhar para a questão da migração dos jovens com, digamos, de olhar aberto para a diversidade de fatores. Este inquérito diz-nos de um modo muito claro que há um ponto que é decisivo para a formação de decisão, que é a expectativa de um nível salarial. Sendo engraçado que é contraditório, aparentemente, eu acho que não é, mas parece contraditório, com dizer-se que o que os jovens mais valorizam é a carreira e não o salário, que é dito noutro ponto. Eu acho que não é contraditório. Aliás, há várias coisas que vêm antes do salário, não é? E não é contraditório e nos obriga a pôr esta questão de eu ter a ideia de que ganho mais dinheiro fora, na perspectiva de ter a ideia que tenho mais perspectivas de vida. Ou seja, se isto for verdade, não é só um problema do meu salário no dia em que eu entro na função. Digamos, em que eu entro em funções. E em Portugal, e julgo que este é um assunto para as políticas públicas, naquilo que disse, houve uma erosão do conceito de carreira. Que este inquérito também reflete, até porque nós vemos os jovens a dizer que querem... transversal, não é? Mas nós vemos os jovens a dizerem que querem carreira, mas a desvalorizarem a segurança no trabalho. Portanto, dá um pouco a ideia de que a carreira é uma espécie de surf da onda, portanto, em que os jovens vão surfar as ondas que lhes forem possíveis, quando nós tínhamos um modelo de carreiras que assentava, se quisermos, num edifício sólido, que tinha a contratação coletiva, a definição de uma carreira, regras para a progressão na carreira, uma combinação entre regras de promoção por mérito e regras de promoção por antiguidade, que no fundo garantia que um trabalhador que ingressasse numa profissão tinha, de algum modo, uma proteção para necessidades de diferentes fases do ciclo de vida. Digamos, e tudo isto está, de algum modo, a desaparecer. E, portanto, nessa perspectiva... Mas também está relacionado com a erosão dos próprios sindicatos, ou não? Ou é a mesma questão? Eu penso que podemos saber... Eu acho que seria injusto para os sindicatos dizer que a erosão dos sindicatos é a causa disto, mas é a consequência. Não é a causa. É a consequência. Sim, consequência. E, portanto, claramente, há pouco o Pedro Mota Soares falou aqui um pouco disso, aquilo que eu poderia chamar a fragmentação do mundo de trabalho. E aquilo que, numa perspectiva um pouco diferente do Pedro Mota Soares, eu poderia chamar o ressurgimento de modelos de negócio que, digamos, levam ao máximo a mercadorização do trabalho, portanto, algo que nós tivemos no fim do século XIX e início do século XX, e que pensámos que, digamos, a concentração na fábrica, a tecnologia, a proteção social, o direito do trabalho tinham feito desaparecer e que hoje se tornam, digamos, de novo possíveis. E porquê? Não é pela diferença de tecnologia, é porque o direito do trabalho não está a ser capaz de se adaptar às novas realidades. A questão das plataformas é, desse ponto de vista, exemplar. Mas estamos ainda no primeiro ponto, que é, para mim, este. Penso que o processo de imigração, isto bate com o que se sabe, com o que a literatura diz sobre os processos migratórios. O processo de imigração é um processo de antecipação de uma vida melhor. Não é um processo de, digamos, ir procurar um salário de curto prazo. E quando em Portugal se discute isto na perspectiva de saber que vamos lá com o prémio de IRS, eu tenho só um dado para nos ajudar a refletir, que é, se fosse a taxa de imposto que inibia os jovens de migrar, a migração romena e também a búlgara era zero. Porque os jovens romenos têm uma taxa de IRS de 10%. E têm, desde 2005, entre 2005 e 2018, 16% de taxa única. Portanto, a Roménia e a Bulgária são países que são forte origem de movimentos migratórios e que têm flat rates de 10%.
E, portanto, penso que é um equívoco julgar que digamos, mexer nas taxas de imposto para aumentar artificialmente o salário líquido à custa de eliminar o financiamento do Estado para funções essenciais, que vai conter este fluxo. O que pode conter este fluxo, e parece que o que o João aqui dizia, é a questão do salário adequado para jovens qualificados. Porque o João disse, bem, há uma erosão do prémio, e não há só uma erosão do prémio. Há, de algum modo, uma desvalorização económica do trabalho qualificado em certas funções. E há um ponto em que eu tenho uma visão ligeiramente diferente do João. Nós, no Colaboro, o Frederico Cantante publicou recentemente um trabalho em que foi analisar a questão da sobrequalificação de um ângulo diferente e, do meu ponto de vista, dando-nos informação sobre a qual vale a pena ponderar, porque nós temos olhado para a sobrequalificação dizendo assim: hoje há profissões em que há maioria de jovens diplomados, em que antigamente, maioria de pessoas diplomadas, em que antigamente a maioria das pessoas não eram diplomadas. E, portanto, se as pessoas passaram a ser diplomadas, há uma sobrequalificação. O que é que esta equipa de Colabor foi fazer? Foi dizer assim, eles foram analisar a descrição da profissão e qual é o requisito para o qual a profissão apontava. E o que encontram é que Portugal tinha uma subqualificação sistemática, ou seja, tinha muitas pessoas a trabalhar em profissões que exigiam uma qualificação superior à que as pessoas tinham. E aquilo que há, num outro ângulo, é dizer os jovens estão sobrequalificados, neste ângulo é dizer a subqualificação está a desaparecer. E o que acontece é que a subqualificação desaparece nas condições atuais de mercado, sem que isso implique uma subida do salário que está ligado àquela profissão, concomitante com o que essa profissão tem noutros países. Então, é racional que numa situação de mercado aberto, que não é um acidente, é um projeto político que tivemos, nós tivemos um projeto político com o seu mercado de trabalho europeu, numa situação de mercado aberto, se eu vou ocupar uma profissão que é igualmente qualificada noutro país, e tenho um salário que é significativamente superior, a mim parece-me que é tentar tapar o sol com a peneira, pensar que isto tem a ver com o diferencial exclusivo de imposto sobre o rendimento que eu pago. O FMI já disse isso também, não é? E o Conselho de Finanças Públicas. Com esta reflexão, então nós temos uma pergunta, concordo com o que o João disse, e portanto, de algum modo, nós voltamos aqui a uma questão que é dizer assim, então, onde é que está o bloqueio? E eu penso que o bloqueio está em dois sítios. Há um bloqueio objetivo, de que o João já falou, que é a nossa estrutura produtiva, a nossa estrutura de especialização. E, portanto, Portugal precisa do que poderíamos chamar uma nova política industrial. E, portanto, uma nova política industrial, portanto, que, no fundo, nos permita assentar o crescimento das próximas décadas numa base diferente do crescimento da última década. Porque, como disse o João, e bem, nós viemos de um período de estagnação, um longo ajustamento com um período de estagnação, depois de uma desindustrialização no fim do século XX, e agora estamos a crescer essencialmente com o turismo e esse crescimento nunca gerará, digamos, não diminuirá esta pressão migratória. E, portanto, precisamos de uma política industrial, e eu concordo com quem diz que esta política deve ser seletiva, os meios do Estado são limitados e, portanto, nós devemos ter uma capacidade de apostar em setores estratégicos e pela sua reprodutividade, pela sua capacidade, no fundo, invertendo a situação que o João definia, que é de, digamos, os empregos disponíveis mudem. Esta é uma dimensão, mas não é uma dimensão para amanhã. Claro. E, portanto, temos de ter consciência que este fenómeno não é um fenómeno que vai parar, digamos, não há forma de pôr um tampão administrativo neste fenómeno, a não ser o de limitar as expectativas dos jovens. E não creio que isto vá funcionar nas circunstâncias atuais. E para quem pensa que se limita administrativamente a migração, recordo o Portugal dos anos 60. Até era proibido passar a fronteira, não era por isso que as pessoas deixavam de passar. Agora, há uma segunda dimensão a fazer, que é o regresso de uma coisa que desapareceu em Portugal nos últimos anos, que são políticas salariais. O salário, e até, digamos, o João pode depois corrigir-me, que ele é economista de trabalho, eu não. O salário é tratado hoje em Portugal pelas empresas e por nós todos como uma mera variável de ajustamento. Há uma série de custos e depois eu vou ajustar, digamos, na função digamos, em função do equilíbrio entre a oferta e a procura, o preço.
E aquilo que, no fundo, a erosão da contratação coletiva, e voltamos ao ponto das carreiras, a erosão da contratação coletiva e o desaparecimento das carreiras introduziu uma flexibilidade, na minha opinião, excessiva dos salários, que leva a que as empresas, mesmo quando os salários sobem, continuem a competir pelos salários. E há um facto que hoje nós podemos dizer em Portugal: as nossas empresas são competitivas no mercado externo. Ao contrário do que era, por exemplo, o nosso discurso no fim da primeira década do século XXI, nós hoje ganhamos cotas de mercado nos mercados internacionais. Nós, temos um setor, já não estamos na situação em que estávamos em 2005, 2006, 2007. Temos um setor exportador. E a pergunta que se coloca é: qual é o nível justo dos salários para este nível económico? E o Fernando Alexandre, antes de ser Ministro da Educação, num parecer que escreveu para o Conselho Económico e Social com colegas da Universidade do Minho, chamou a atenção para um facto que temos andado a esconder, a não valorizar, que é que, na última década, quebrou-se um elo, que eu diria um elo sagrado da política salarial, que é a variação entre o salário e a produtividade. Uhum. Há setores em que os salários diminuem e a produtividade quase duplica. E creio que nós precisamos de fazer voltar o contrato social à ideia de que uma melhoria da competitividade implica uma expectativa de justa remuneração, para as profissões. E, portanto, por exemplo, eu tenho pena de não ver no Acordo de Concertação Social uma ligação, por exemplo, ou qualquer medida que promova uma ligação entre as variações da produtividade e as variações dos níveis salariais. Portanto, sem uma política deliberada nesse sentido, sem uma contratação coletiva que dignifique o conceito de carreira profissional, eu penso que os jovens que tenham algum poder de mercado, os que têm informação, os que, têm acesso e que sejam ambiciosos, numa situação de mercado aberto, procurarão naturalmente sair. E, tudo o resto que nós fizermos, de algum modo, é procurar combater infecções com aspirinas. Temos sempre que ser prudentes com as aspirações, porque o que eu aspiro e o que eu tenho nem sempre são coincidentes. E há um exemplo para isto que estou a dizer, que é um estudo recente, um estudo de saúde pública da Universidade do Porto, aliás, foi publicado no Público, portanto, apoiado pelo Zia Grant, que demonstra uma contradição em Portugal após o nascimento dos filhos entre os casais portugueses e os casais europeus. A tendência nos casais europeus é que nos anos a seguir ao nascimento dos filhos há uma diminuição de tempo de trabalho e, inclusive, para as mulheres, uma diminuição de rendimento. No nosso caso, há um aumento do tempo de trabalho e do rendimento de pai e mãe. O que é que eu quero dizer com isto? Isso é a culpa? Não. A necessidade aguça o engenho. O que eu quero dizer com isto é que eu olho para este dado como a expressão de uma ansiedade mais do que uma mudança de valores. Ou seja, nós, num estudo em que eu também participei já há algum tempo atrás, nós, na altura, vimos que a decisão de ter filhos, o ter primeiro filho, estava mais associado à segurança no contrato do que ao valor do salário. Uhum. E, portanto, o que eu vejo aqui... Há muita explicação da baixa natalidade no sul da Europa com a segmentação. O que eu vejo aqui, a minha hipótese é que os jovens não estão a expressar uma ansiedade e que, portanto, que no fundo tem a ver com o sentirem que esta sua dimensão da vida pessoal está esmagada neste contexto e uma incerteza muito associada à vivência da precariedade. Agora, que se expressa de um modo diferente, isso eu acho que é interessante, é um modo diferente do passado. No fundo, no passado, no tempo, dos movimentos coletivos, isto era canalizado para a ideia de segurança no trabalho. Aqui é canalizado, e penso que isto prende-se com coisas que estava a dizer, é muito para a ideia de como é que eu readquiro segurança pessoal. E há aqui um dado perturbador sobre o futuro do trabalho, que é esta ideia de que eu posso ter uma segurança pessoal totalmente dissociada de uma segurança no trabalho.
No fundo, é como se eu assumisse que o futuro do trabalho será precário, o meu futuro no trabalho será precário, mas eu tenho que conseguir que essa precariedade, digamos, funcione a meu favor. Aqui há 20 anos... Dissociar, não é? Sim, aqui há 20 anos o Robert Reich contava, contava que sentia isto nos seus alunos. Era um pouco como se, e eu vejo isto aqui a acontecer, era um pouco como se o imaginário, ele usava este imaginário, o imaginário é o de que o sonho de vida dos alunos de sucesso é terem uma carreira de basquetebolista. Nós aqui diríamos de futebolista, ou seja, uma carreira de fast track, portanto, uma carreira rápida de marca pessoal. Portanto, eu vou procurar uma marca pessoal que me permita libertar de todas as grilhetas. E creio que, provavelmente, há de haver uma ressaca daqui a algum tempo dessa tendência, mas é isto que eu vejo que possa estruturar toda esta novidade, e toda esta posição. Depois há outra questão que também está presente, e penso que é uma outra explicação alternativa, que nós dizemos, bom, isto é novo. Bom, se formos ver bem, foi há cerca de 50 anos, há mais de 50 anos, nós tivemos o Flower Power, tivemos os hippies, tivemos o nascimento de uma juventude pós-materialista. E, portanto, os valores pós-materialistas estão muitas vezes associados a progresso social. E, de facto, por muito que às vezes um certo pessimismo em que nós vivemos nos faça sentir, Portugal teve transformações profundíssimas, num sentido positivo, nas últimas décadas. Portanto, esta geração é uma geração que herda transformações profundíssimas. E quando nós vamos ver, a percentagem, às vezes já nos esquecemos. Há pouco o Mota Soares estava a dizer, quando vai para a frente, começa por olhar para trás. Quando olhamos para o futuro do trabalho em Portugal, convém começar por pensar que, na última década e meia, nós eliminámos centenas de milhares de trabalhos pouco qualificados na agricultura e na construção civil, por exemplo. O nosso mercado de trabalho hoje é muito mais qualificado, muito mais moderno, muito mais desafiante do que era ainda há década e meia. E, portanto, eu creio que o que há aqui de grande problema para o futuro é, no fundo, uma melhoria material não corresponder ao nível de expectativas de melhoria que o país tem. E, portanto, nomeadamente, eu penso que o grande desafio em termos de política geracional, é o de como é que nós vamos desenvolver políticas públicas que respondam a expectativas que são bastante mais altas do que as da geração anterior e que ainda por cima são alimentadas na ideia de que a geração anterior teve uma espécie de prémio, digamos, que a nova geração não vai ter. Se quiserem, que é a estabilidade. Simbolizo isto num ponto, que é o acesso à habitação própria. Portanto, a habitação própria na geração baby boomer, em Portugal, o mantra era toda a gente ter habitação própria. Muitas vezes, quando vamos a ver de má qualidade, com imensos problemas, mas a nova geração, ao mesmo tempo, tem expectativas de uma habitação de bastante mais qualidade e a noção de que não vai ter, digamos, de que não vai ter acesso. E, portanto, eu penso que um dos grandes problemas das políticas públicas para a juventude, nos próximos tempos, é este. É que o nível de, portanto, o nível de expectativa que está gerada, porque as qualificações melhoraram drasticamente, porque o acesso a grupos que no passado eram superiores se democratizou. Porque, pegando naquilo que dizia o João, o prémio salarial, quando eu tenho 10% de licenciados, ser alto, não se repercute tanto na economia como quando eu tenho 50%. Claro. E, portanto, este problema só pode crescer. E, portanto, nós temos aqui um problema de adaptar a mudança real, chamemos assim, à mudança de expectativas. E termino dizendo isto, no fim dos anos 80, um sociólogo soviético chamado Vladimir Shubkin fez um relatório que na altura foi famoso na Associação Internacional de Sociologia, em que ele chamava a teoria das pirâmides invertidas. E o que ele dizia era isto: nós estamos a criar um valor de expectativas nos sistemas educativos de sucesso, como se todas as pessoas pudessem ter uma posição de topo na sociedade e muito poucas uma posição de base. Mas a sociedade que lhes oferecemos é ao contrário. E, portanto, o que é que isto vai criar? Vai criar dois tipos de desajustamento. Posições na base que não conseguimos preencher, e aí estão as pressões para a chegada de imigrantes, sim, e pressões no topo que não conseguimos preencher,
e que vão da emigração até aos comportamentos desviantes. E como é que nós contemos estas pressões no topo é, do meu ponto de vista, digamos, o grande desafio coletivo. Se calhar temos de escolher outro... Há muitas coisas em que temos que escolher outro modelo, essa é a minha convicção. Mas, portanto, há muitas coisas e, de algum modo, esta ansiedade mostra-nos alguma, digamos, ou uma até parte outra disso. forma geométrica que dê resposta a isso, Paula.